Existencialismo é um humanismo de Jean-Paul Sartre. Foi uma conferência realizada por Sartre para defender o existencialismo das críticas que estavam sendo realmente sofrendo o movimento existencialista. Nesta obra, neste pequeno volume, Sartre sintetiza de uma forma bem evidente, bem simples, o processo, o que é, na verdade, a doutrina do existencialismo. Não custa nada informar que Sartre nasceu em 1905, faleceu em 1980, em Paris, participou da Segunda Guerra Mundial, foi preso no campo de concentração, publicou toda a sua obra entre 30 e 45, pelo menos as obras mais importantes. Foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura com o livro A Náusea, mas não recebeu o prêmio por motivos ideológicos. Enfim, Sartre foi um expoente na década de 50, 60 da filosofia. Ele realmente é um dos, vamos dizer assim, criadores do existencialismo, pelo menos o existencialismo ateu, porque segundo Sartre existe uma corrente existencialista cristã, onde ele coloca Jasper, Kierkegaard e outros, e ateu ele denominou o Heidegger, ele mesmo, alguns franceses, e Nietzsche, apesar de nunca Nietzsche ter se declarado próprio, e o Heidegger também, mas são existencialistas. O trabalho, ele começa mostrando de uma forma bem clara o princípio básico do existencialismo. Ele diz que o homem não foi criado por nenhum criador, por nenhum Deus. O homem, na verdade, nasceu, e após seu nascimento é que ele começa a se formar, a se edificar, ou seja, a construir a sua essência. Muito diferente das coisas, dos bichos, que já tem uma pré-determinação. Ele dá um exemplo, né? Que a gente podia citar aqui um exemplo, de uma tesoura. A tesoura, ela foi criada, idealizada, e depois de pensada, idealizada, ela foi construída. Uma casa, chamaram os técnicos, os engenheiros, idealizaram, os arquitetos, criou, formou a finalidade, discutiram a finalidade, os compartimentos e edificaram. Então, o que é que aconteceu nesse processo da tesoura e da casa, ou do livro, de qualquer coisa? É de que antes de existir tinha uma essência, e essa essência determina a finalidade da coisa. Então, no caso da tesoura, a essência determina a tesoura, que ela tem a sua finalidade de cortar. O livro, de transmitir uma mensagem, um conteúdo, ou seja, uma literatura ou uma obra didática, enfim, um conteúdo. Ele foi primeiro realizado através do escritor, depois foi para a gráfica, e aí foi preparado, e só então ele nasceu para cumprir surgiu para cumprir aquela finalidade. O homem é diferente. O homem não. O homem ele nasce com zero. O existencialismo sartriano é ateu, ele não acredita em Deus, que o homem surgiu de um criador, que projetou, idealizou a essência de homem. Nisso aí, Sartre bate de frente com o cristianismo, a filosofia cristã, com o platonismo, porque tanto o Platão como a filosofia cristã defendiam que
o homem primeiro tinha uma essência, e só então ele vinha para cá, ele nascia com essa essência para cumprir a finalidade que ele tinha sido determinado. O cristianismo diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de um Deus. E esse Deus, seu Criador, projetou o homem para cumprir determinadas finalidades. E este homem vai, durante a sua vida, vai cumprir isso aí. Sartre diz: nada disso acontece. O homem, não existe esse Deus, o homem surgiu, e como ele não herdou nada de ninguém, ele não tem nenhuma finalidade, ele não é determinado. A única determinação que existe no homem é a morte mesmo, porque ele já sabe que vai morrer, que não pode escapar. Mas a partir daí, do seu nascimento, ele vai edificar. Essa é a essência. Então, quais as consequências Sartre mostra desse aspecto? Primeira consequência é a liberdade. Como o homem não é determinado, o homem é livre. Ele é livre para fazer o que quiser. E Sartre diz que o homem é condenado a ser livre. Então ele é livre, ele não pode se esconder atrás de desculpa, que a vida foi ingrata. A história da vida dele, o que ele fizer com a vida dele, é ele que é responsável. Ele que decide. Ele é que vai ser, ele é que é o protagonista da sua história. Se ele foi um fracasso, não tem que culpar ninguém, é ele. Se ele é um sucesso, também foi fruto do seu trabalho, da sua determinação, das suas escolhas. Ninguém é injustiçado. Aquela história de é a vontade de Deus, já aí não prevalece para Sartre, nesse existencialismo. O homem é livre para construir o que quiser. Aí, uma das críticas do cristianismo é de sem os 10 mandamentos, sem a moral cristã, como seria o mundo? Como seria o caos? Dostoiévski também já dizia: se Deus não existir, tudo é permitido. Sartre disse: tudo é permitido. O homem é livre mesmo. E se por acaso cada escolha vai gerar consequência. Com Sartre surge o que se chama de, hoje está muito em voga, a autorresponsabilidade. O homem é livre, o homem escolhe, ele pode escolher não escolher, e ele é que determina a sua existência. Sartre diz que todo dia um homem está se reinventando, tem que se reinventar. A partir do seu nascimento, tudo vai acontecer, é um projeto, a gente pode determinar. Outro aspecto que Sartre fala o existencialismo e o humanismo é de que o outro, a importância do outro na relação. Essa importância do outro é fundamental. Por quê? Porque é através do outro que eu me conheço, que eu posso me observar, que eu vou me avaliar. O outro me dá a dimensão exata do que sou. E também, através do outro, que o olhar do outro é que surge a vergonha na minha vida, na vida do homem. O homem sozinho ele não tem. Então, o outro ele é importante porque dá esse sentido de avaliação, de o homem se ver através do outro. Esse é outro ponto que é muito importante. Sartre também, ele fala 2 tipos de pessoas neste livro: os acovardados, aqueles que ficam chorando, ligando, dizendo que a minha vida não deu nada, não foi para frente, não foi uma vida adequada, e os arrogantes, que ficam achando que agora ele é o ser mais importante do universo, até numa visão de grandiosidade e tal. E quando Sartre determina que não adianta eu me esconder atrás de desculpas, transferindo responsabilidade, eu tenho de realmente me observar, aceitar o que a minha vida é, determinada. Schopenhauer já dizia uma coisa: este mundo não é o melhor lugar do mundo para se viver. A pessoa já nasce. Aí Sartre,
nesse ponto aqui é muito importante de ver que Sartre, quando ele diz que o homem é livre, o homem escolhe, que não tem Deus, que ele não pode mais transferir, isso vai gerar no homem um desalento, vai gerar no homem uma angústia, porque ele é livre, ele que é responsável pela vida dele, não é Deus, não é um guru, não é uma filosofia religiosa, nada, o homem é livre. E enquanto ele viver, ele pode mudar. Sartre dá um exemplo muito interessante, não adianta, por exemplo, ter uma revolução comunista, imaginar que essa revolução, quando concluída, vai ter a igualdade dos seres humanos. Pode acontecer que quando for feita essa revolução, fosse realizada, as pessoas que estivessem no comando podiam decidir o contrário, não querendo mais igualdade não, nós vamos agora vamos comandar tudo. Então até o momento da sua morte, o homem pode determinar o contrário. Você não pode dizer isso aqui vai acontecer dessa forma, porque toda pessoa, a cada instante é livre. Ele vai se decidindo, ele pode decidir mudar a sua vida da hora que ele quiser. Então, qual a vantagem, qual a diferença do existencialismo para as demais filosofias e por que recebeu essas críticas? Vamos contar. Primeira diferença é de que a autorresponsabilidade, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é de que a vida ela é uma construção individual. Ela é uma construção individual. O homem é livre. O homem é livre e ele decide da forma que ele quiser. Não pode jogar culpa em ninguém. Terceiro, através da relação com o outro, ele se vê. O outro é um espelho que ele pode se ver e desperta nele também a vergonha. Não adianta eu me esconder através das desculpas. A vida foi injusta comigo, nada disso vai resolver meu problema. Eu é que estou, aonde estou, é que eu sou responsável direto pela situação que me encontro.